Glória a Deus. Amém, queridos? Eu sempre expresso a minha alegria quando estou aqui na igreja, né? Eu falei para uma das minhas discípulas da semana que a igreja é minha segunda casa, é minha segunda família. E como é bom estar em família. Como é bom estar entre irmãos, entre pessoas que professam o mesmo Deus, que glorificam o Senhor, que se parecem, né? Irmãos geralmente se parecem. Alguns, não pela característica física, mas sempre tem alguma coisa semelhante na vida dos irmãos, né? Por mais diferentes que eles possam parecer, mas existe uma singularidade, algo que é parecido entre os irmãos. E não é diferente entre nós, igreja. Somos irmãos em Cristo. E para mim é uma alegria enorme, uma satisfação muito grande de poder estar aqui cultuando ao Senhor. E com a responsabilidade também de transmitir uma palavra que o Senhor, primeiramente, ministrou no meu coração. Quando eu estava orando ao Senhor e perguntando ao Senhor, Deus, o que o Senhor quer que eu fale para a igreja? Né? Porque eu reconheço que de mim não tenho nada, não sou nada sem a Tua presença. Mas eu sei que em Ti eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus, porque Ele me amou primeiro. Então, quando eu estava perguntando ao Senhor o que Ele gostaria de falar ao meu coração e transmitir automaticamente para a igreja, porque nós sabemos que quando nós viemos aqui em cima transmitir uma palavra, primeiramente o Espírito Santo ministrou nos nossos corações, Ele ministra a nós, né? Primeiro nós pregamos para nós mesmos, para depois transmitir à igreja. E a palavra-chave desta noite é permanecer. O Espírito Santo soprou no meu ouvido, Eleisa, fala para a minha igreja permanecer. Permanecer. E diante disso, a palavra que nós vamos ler encontra-se no livro de João, no capítulo 15, versículo 1. Nós vamos discorrer aqui alguns versículos da palavra de Deus. E Deus vai nos orientando, nos mostrando o caminho, nos dando realmente o norte da palavra. Mas não tirem esse verbo da sua cabeça, permanecer. Diga para o seu irmão, permaneça. Amém? O marido que casou com a esposa que casou e fez uma promessa, né? Uma das promessas é permanecer casado, né? Então o marido olha para sua esposa, eu quero permanecer com você. A esposa, eu quero permanecer com você, meu esposo. Amém? Livro de João, capítulo 15, diz assim: Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Diga muito fruto. Pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como um ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto. Diga muito fruto. E assim serão meus discípulos. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Amém? Feche seus olhos, curva a sua cabeça, nós vamos orar ao Senhor. Pai, nós estamos aqui porque te amamos. Estamos aqui, Senhor, porque entendemos e compreendemos, aceitamos o seu chamado, aquilo que o Senhor designou a cada um de nós. Estamos aqui, Senhor, porque queremos, mais uma vez, sermos preenchidos, impactados, Senhor, transformados pela Tua Palavra, porque nós sabemos que a Tua Palavra ela é transformadora. A Tua Palavra é que muda totalmente o caráter do homem, da mulher. Pai, nós estamos aqui, Senhor, e nós pedimos a Ti,
humildemente, fala aos nossos corações, Senhor. Que não seja eu, Senhor, que eu venha diminuir, desaparecer, mas que seja a tua voz, Senhor, através de mim. Deus, que os nossos corações nessa noite possam compreender aquilo que o Senhor deseja falar aos nossos corações. Aquilo que o Senhor deseja transmitir, Pai, por meio da tua palavra, porque a tua palavra é vida e vida em abundância. Sabemos que sem a tua palavra, sabemos que sem a bússola, nós não damos um passo sequer. Por isso nós pedimos a ti, Espírito Santo de Deus, venha neste lugar, mais uma vez, Senhor, nós te pedimos. Não podemos existir, Senhor, não existimos sem o Senhor. Todas as coisas existiram, mas o Senhor é. O Senhor é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Em nome de Jesus, nós oramos e te agradecemos. Amém? Queridos, a gente não existe, mas a gente coexiste. O que significa, simultaneamente, nós não existimos independentemente, mas nós coexistimos com Deus. Uma coisa que eu falei aqui no louvor e o Espírito Santo me pede para repetir, é que antes que tudo fosse formado, não sei há quantos milhões, bilhões, trilhões de anos, não interessa, mas antes de todas as coisas serem formadas, a pergunta de muitas pessoas, estudiosos, cientistas, e nossa pergunta mesmo muitas vezes, o que existia? Deus. Deus é antes de tudo. Por isso que ele falou a Moisés, eu sou o que sou. Então, antes que tudo existisse, Deus, ele era. E nós nascemos, diante disso, eu entendo que nós não nascemos para viver, mas nós nascemos para conviver. Nós nascemos para estar com o próximo. Nós nascemos para ter uma vida em comum. É por isso que eu e você estamos aqui. Existe uma necessidade do ser humano em conviver, em estar junto, em compartilhar, um dependendo do outro. Tem um corinho muito antigo que nós sempre cantávamos aqui na igreja. Eu preciso de você, você precisa de mim. Nós precisamos de Cristo até o fim. E essa é uma verdade absoluta. Nós não nascemos para viver, mas nós nascemos para conviver. E o desejo do nosso Pai é que nós voltemos à origem. Porque quando nós lemos essa passagem, essa relação entre videira e ramos, Jesus, né, nós lemos a palavra do Senhor e sempre nós somos comparados como árvores. Né? Vocês serão como árvores plantadas junto aos ribeiros e tal. E a relação entre videira e ramos traz para nós uma verdade de que, estando conectados com Deus, nós temos vida. Mas desconectados com Ele, nós morremos. Eu sou a videira, o Pai é o agricultor e vocês são os ramos. Sem mim nada podeis fazer. E o desejo do nosso Pai é que nós voltemos a essa origem, para que nós possamos produzir frutos, né? E o fruto ali, ele sempre está no plural. Né? Um cacho de uva, ele não dá uma uva, mas ele dá um cacho com várias uvas. Então é automático a produção da videira de dar muitos frutos. Amém? E eu acho muito interessante que no livro de Isaías, olha só como Deus é, como Deus fala através da sua palavra aos nossos corações. No livro de Isaías, no capítulo 43 e 13, diz assim: desde os dias mais antigos eu o sou. Não há quem possa livrar alguém da minha mão. Agindo eu, quem pode impedir? Agindo Deus, quem pode desfazer? Agindo Deus, quem pode lutar contra? Não existe poder maior do que o do nosso Deus. Uma outra passagem também no livro de Atos. Atos, no capítulo 17, versículo 28. Pois nele vivemos, nele nos movemos e nele existimos. Muitas vezes nós somos presunçosos, arrogantes, orgulhosos, achando que podemos ser autossuficientes, viver desconectados da videira, viver desacompanhados de Deus. E quando nós lemos isso aqui, isso cai como uma luva nas nossas vidas. Nele vivemos, nele nos movemos
e nele existimos. Por isso que eu falei no início que nós não existimos, não nascemos, né? Não existimos para... nós existimos para coexistir com Deus. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, antes que tudo isso fosse formado, eles estavam numa dança. Eles estavam em harmonia, em amor. Mas o amor de Deus foi tão grande que não se limitou a isso. Ele criou um ser, a sua imagem e a sua semelhança, que somos eu e você. Então, ele contribuiu, ele compartilhou conosco esse amor. Ele compartilhou conosco esta harmonia, esta unidade. Né? Uma dança tão perfeita entre o Pai, Filho e Espírito Santo, que os três se tornam um. E nós somos a extensão disso. Então, quando nós nos tornamos orgulhosos, quando nós nos tornamos presunçosos, quando nós nos equivocamos tão erroneamente, achando que nós conseguimos e temos alguma capacidade de viver desconectados de Deus, desconectado da videira. E a palavra de Deus vai mais além. No livro de Colossenses, no capítulo 1, no verso 16 e 17, que diz assim: pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus, na terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Amém? Nós estamos conectados com o Senhor? Se temos vida, sim. A partir do momento que nos desconectamos, nós morremos. Eu queria ter trazido uma plantinha aqui, mas não deu certo. Porque a planta, ela ilustra muito bem essa relação entre videira e ramos. Porque você vê uma planta, e toda planta, no centro, ela tem um caule. Onde os galhos, os ramos estão conectados àquele caule. E todo nutriente que passa por aquele caule e vai para os ramos, para os galhos, ela vem de uma raiz. Precisa existir uma raiz para que haja nutrientes. Toda planta, desde a menor à maior, ela precisa de uma raiz para que através dela, todos os nutrientes necessários, sais minerais, etc., eles possam compor aquele corpo, aquele caule, e todos os ramos sejam nutridos por ele. E nós vemos a tragédia de Gênesis 3, né, o pecado, onde o homem achou que poderia viver sem a presença de Deus, achando que poderia estar desconectado da videira, e a serpente ela foi tão sagaz que o que ela falou para a mulher, para Eva, naquele momento, foi assim: certamente você não vai morrer. Certamente você não vai morrer se você desconectar dele. Isso é um engano. E a velha serpente continua com o mesmo discurso hoje. Depois de milhões de anos, não mudou nada. Certamente vocês não morrerão desconectados de Deus. Certamente vocês não vão perder nada em não assistir um culto, em não cear, em não participar de algum movimento em que o Espírito Santo de Deus esteja ali. Você pode ser independente. Nós vemos isso, queridos, em palestras de coach. Nós vemos isso muitas vezes em propagandas, em outdoors. Né? Na mídia, muitas vezes nós somos incentivados. E o discurso é esse: você pode. Você é independente. Você consegue. Não tem nada que possa te impedir. E trazendo isso para nós, para a nossa vida espiritual, é como a velha serpente falando: certamente você não vai morrer. Experimenta. Experimenta que você vai ver os seus olhos se abrirem. E aí começa o pecado, aí começa o engano. E o interessante é que aqui, no livro de João, no capítulo 15, onde nós lemos sobre essa conexão, diz assim: todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda. Então a gente tem que tirar da nossa cabeça essa ideia de que, estando com ele ou não, né, estando com ele ou não, nós vamos passar pelo corte. Dando frutos ou não, nós vamos passar
tesoura do Espírito Santo. A diferença é, a tesoura do Espírito Santo, a tesoura de Jesus, ela vai te amputar ou ela vai só te limpar? Como que a tesoura de Deus, o jardineiro, está agindo na sua vida? De uma forma que amputa, porque não dá fruto, ou de uma forma que limpa? Porque assim, ó, se está conectado e não dá fruto, a gente passa por esse período, por esse processo, né, de poda. Você frutificando ou não, a tesoura vai passar por você. Mesmo aparentemente, queridos, nós pensamos assim, está tudo certo, eu estou com Jesus. Eu estou participando, eu estou indo. Né? Eu estou firmado na rocha que é Jesus, eu aceitei Jesus. Eu tenho feito tudo certinho, pastor, pastora, meu líder, meu discipulador, eu tenho feito tudo certinho. Então, assim, eu estou ligado na videira. Agora, existe uma diferença, a Bíblia fala claramente. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda. Ou seja, existe a possibilidade de estar ligado na videira e não dar fruto. É o interessante que eu estava lendo um pouco sobre a videira. E a videira, ela não foi feita para abrigar pássaros, né? Proporcionar sombra a nós. O objetivo principal da videira é dar frutos. É de dar frutos. Mas o interessante é que, assim, que quando existe um galho novo, né? Estão todos os ramos crescendo para uma mesma direção. E existe, às vezes, um galho novo que ele cresce para baixo. Aí, trazendo para dentro aqui da palavra de Deus, às vezes é nós querendo ser independente. Eu não quero ir com todo mundo, não, eu quero fazer diferente, eu vou crescer para cá. E existe, nesse processo aí da formação da videira, alguns galhos novos que eles crescem para baixo. E quando eles crescem para baixo, automaticamente eles tocam o chão. E aí, com a chuva, né, com o povo passando ali, aquele galho, aquelas folhas, elas ficam sujas, elas ficam cheias de lama. E se ela fica muito tempo em contato com o chão, ela chega a mofar. Aí o vinhateiro, ele tem que vir até aquele galho, ele tem que pegar aquele galho do chão, limpar ele, tirar todo o mofo, e ele pega aquele galho e amarra num galho, num ramo mais forte, para que ele possa crescer na mesma direção, para que ele não morra ali, jogado no chão, na lama, mofando. E olha que interessante, que bonito que é Deus falando conosco dessa mesma forma. Quantas vezes eu e você estivemos no chão, caídos, na lama, do pecado, da mentira, da inveja, da prostituição. Muitas vezes nós nos sujamos com coisas tão pequenas, nós negamos a Cristo com coisas tão pequenas, e Deus nos compara a isso, a um galho que quis ser independente, mas automaticamente, sem forças, ele cresceu em direção ao chão. Mas Deus, pela sua infinita misericórdia, o seu amor e a sua graça, Ele pega esse galho, Ele pega eu e você, levanta do monturo, tira toda aquela sujeira, aquela lama, Ele tira todo aquele mofo e Ele nos amarra a um galho mais forte. Você entende por que muitas pessoas às vezes estão na sua vida? Porque Deus coloca algumas pessoas na sua vida como um galho mais forte, para te levantar, para te fortalecer. Muitas vezes Deus coloca uma pessoa cheia do Espírito Santo, um discipulador, um pastor, um líder cheio do Espírito Santo, justamente para que você se apoie a Ele, né? Você esteja amarrado a Ele e você possa crescer na mesma direção, longe da sujeira, longe da lama e longe de todo aquele mofo. Amém? Mas todo aquele ramo que dá fruto, ele poda. Uma outra característica muito interessante da videira é o seguinte, que muitas vezes o galho ele enche de folhas, muitas folhas. Aí quem está passando pela vinha pode até achar assim, nossa, esse galho aqui vai encher de uva, porque ele está com muitas folhas. Mas nem sempre. Muitas vezes a reação, a expressão da videira de não frutificar é o excesso de folhas. Aí o vinhateiro, mais uma vez, tem que vir com a tesoura, ele tem que tirar todo aquele excesso daquelas folhas, ele tem que deixar aquele ramo com espaço suficiente para que venha as uvas, para que venham os frutos. Aleluia.
O que Deus está dizendo para mim e para você? Tudo aquilo que é excesso na nossa vida. Tudo aquilo que é demais. Tudo aquilo que é ativismo, que é religiosidade, tudo aquilo que é demais na nossa vida. O Espírito Santo vai vir com a sua tesoura e vai nos podar. Ele vai tirar, você não precisa disso. Todos os vícios ele vem e vai tirando, você não precisa disso. É por isso que você não está frutificando. Você está muito carregado de folha. E Deus não quer que nós andemos com excesso. Porque a sua graça nos basta. E como frutificar de maneira correta? Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. O que é que nos limpa, querido? O que é que tira todo o excesso da nossa vida? É a palavra de Deus. Sem a palavra de Deus, sem o conhecimento na palavra de Deus, muitas vezes nós padecemos, ligados muitas vezes na videira, mas caídos no chão, carregados. Porque às vezes nós não permitimos a poda de Jesus. E a poda, ela causa uma reação. Só que o nosso Pai, ele nunca vai nos machucar. Né? O processo de poda, ele não é para nos machucar. O processo de poda é para nos limpar. É para fazer com que a gente frutifique, dê frutos. E o interessante, assim, eu gosto muito de jardinagem. Na verdade, eu acho raríssima a pessoa que não gosta de jardim. Existem duas coisas. Uma coisa é você mexer com o jardim, outra coisa é você gostar de jardim. Estava conversando com a minha cunhada hoje e falei assim, todo mundo gosta de ir num lugar bonito. Todo mundo gosta de ir num belo jardim, tirar fotos, ter um momento com a família, né? Ou você prefere passear com a família na lama, num lugar sujo, escuro? Não, todo mundo gosta de um jardim. Né? Aqui em Curitiba, nós temos o privilégio de ter um dos cartões postais, que é o Jardim Botânico, visitado por muitos países, muitas pessoas que vêm. Nós temos vários parques, mas ele é o mais tradicional, é o mais falado, o Jardim Botânico. E se você prestar atenção, todas as vezes que você vai no Jardim Botânico, as flores, as plantas, elas estão impecáveis, todas podadas, todas alinhadas, todas na mesma direção. Sabe o que significa? Que jardim sem poda é jardim abandonado. Um jardim abandonado é muito fácil de identificar. Você até vê ali umas plantinhas, umas florzinhas tentando resistir, mas o mato, a praga, ela acaba que sobressaindo sobre aquele jardim. Aí você fala assim, nossa, que jardim abandonado. Né? Poderia ser um lugar bonito, mas está tão abandonado. Sabe por quê? Porque faltou a poda. Então, quando Deus vier com a poda na sua vida, querido, não impeça que Ele pode você. Nós não podemos impedir, porque isso vai nos limpar, isso vai tirar todo o excesso, isso vai nos deixar alinhados, e isso vai fazer com que a gente dê frutos e frutos em abundância. E, vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Agora, uma outra informação muito importante que a palavra de Deus nos dá. Nenhum ramo pode dar frutos por si mesmo se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Nenhum galho, nenhum ramo, ele produz fruto por si mesmo. Nenhum ramo. Ou você já viu o galho de uma laranjeira cortado cair no chão e continuar produzindo laranjas? Automaticamente ele vai se secar. Porque ele não tem os nutrientes necessários, ele não tem a força necessária que o caule, né, que a videira ou outro tipo de planta passa para ele. Então a palavra de Deus está dizendo assim, se vocês não estiverem conectados em mim, você não pode dar fruto de si mesmo. Sabe o que eu entendi com isso? Que o nosso trabalho não é dar frutos. Sabia? O meu e o teu trabalho não é dar frutos. Isso pode gerar uma confusão na sua cabeça, mas já vou explicar. O nosso trabalho é permanecer na videira. O trabalho de dar frutos é da videira. É ela que faz os galhos darem frutos. O meu e o teu trabalho é permanecer nele. É permanecer nas suas promessas. É permanecer focado. É permanecer crentes, alinhados.
Permanecer longe do pecado, permanecer longe da mentira, permanecer longe de tudo da inveja, da cobiça. Permanecer firmado no Senhor, nas promessas de Deus. Por isso que a gente vê muitas pessoas se afastando, saindo, muitas vezes das igrejas, por uma coisa ou outra, um motivo ou outro, porque não é fácil permanecer. E é provado isso aqui na palavra, no livro de João, no capítulo 15, porque dentre 10 versículos, a palavra permanecer, entre 11 versículos, a palavra permanecer aparece 10 vezes. Permaneçam, sempre no imperativo, permaneçam, 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 permaneçam. Vocês concordam comigo se a necessidade de dizer 10 vezes permaneçam, permaneçam, é porque o ato de permanecer não é automático. Se fosse automático, ele diria uma vez só, permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Pronto, acabou. Mas você vai ver do versículo 1 até o versículo 10, a palavra permanecer. Permaneçam, permaneçam. O verbo nessa palavra é permanecer. E não é automático, é difícil. Mas ele depende de um esforço nosso. O permanecer depende do esforço meu e seu. Agora, o trabalho de dar frutos, de fazer com que os galhos, os ramos, eles produzam frutos, é de Deus. E muitas vezes nós invertemos isso aqui. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes você está dentro da igreja, trabalhando, você faz tudo, você está em todos os ministérios, você dança, você canta, você prega, você varre a igreja, você faz tudo. Só que você não tem tempo de qualidade com Deus. Você não tem tempo de intimidade com Deus. É a mesma coisa um casamento. O casal estão juntos dentro da mesma casa. Mas os dois estão tão atarefados que não tem tempo de intimidade um com o outro. Eles não coexistem, eles só estão no mesmo espaço. Mas, às vezes, o marido está tão atarefado, a esposa está tão atarefada, não tem tempo de comunhão, de intimidade, de conversa, sabe? De planejar o futuro. E é exatamente isso que a palavra de Deus está falando para nós. Muitas vezes, o excesso de trabalho, de serviço, não é um sinônimo de muitos frutos. É um sinônimo de ativismo. O que nós precisamos priorizar, antes de tudo, é estar nele, é permanecer nele. Firmados na palavra dele, sendo limpos pela palavra dele. E aí, Deus, pela sua infinita misericórdia, ele faz com que esse ramo, esse galho, ele frutifique. E dê frutos em abundância. Nós gostamos muito de mencionar Davi, né? Geralmente teólogos, pregadores, nós gostamos muito de mencionar o rei Davi, porque realmente foi um homem segundo o coração de Deus, um homem que se arrependia dos seus pecados, que se humilhava diante de Deus. Nós vemos aqui os salmos de Davi, os cânticos, né, os clamores, a oração de humilhação dele. E nós gostamos muito de mencionar, principalmente um versículo que diz assim: uma coisa peço ao Senhor, que eu possa habitar na sua casa todos os dias. Só que nós esquecemos da segunda parte. Muitas vezes a gente pula a segunda parte. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei. O ato de buscar, de permanecer, é um esforço meu e seu. Não adianta eu falar assim: Senhor, eu quero estar na sua casa, eu quero estar trabalhando, Senhor, eu quero participar, eu quero ser um grande pregador, eu quero estar no ministério, Senhor, eu quero estar em evidência e isso e aquilo. Se eu não estiver com Ele, habitando com Ele, buscando um momento de intimidade com o Senhor. Então, uma coisa peço ao Senhor e a buscarei. O buscar é você ir atrás, é você correr em direção ao alvo. O buscar é algo que não está palpável na sua mão, mas você faz de tudo para alcançar. Eu vou buscar. A palavra permanecer significa habitar, morar, fazer residência. A pergunta que Deus faz para mim e para você: o quanto nós estamos habitando, morando no Senhor? Ou será que as circunstâncias elas são fortes demais para que eu permaneça? Os boatos, né, de um e de outro são fortes demais para que eu permaneça? O vício é forte demais
para que eu permaneça. Eu não consigo fazer morada. Eu não consigo habitar. E Davi, ele foi muito enfático. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa habitar na sua casa todos os dias. O que ele estava dizendo? Não necessariamente a casa física, mas estar na presença de Deus. Sabe? É você entrar no seu quarto, é você tirar, você ter uma disciplina diária. Não, Deus, esse horário, esse tempo eu vou tirar para o Senhor. Eu quero ouvir a sua voz. Eu quero buscar a tua presença. Nós temos feito período de oração aqui na igreja, todas segunda e terça, né, por enquanto, mas nós queremos estender isso para a semana inteira. E nós fazemos esse período de oração na parte da manhã e vai até meio-dia, mas se tiver pessoas orando, nós vamos prorrogar esse tempo, porque Deus tem feito arder no meu coração, no coração dos pastores, pastor Douglas, essa necessidade de fazer com que nós, como igreja, tenhamos esse hábito de oração, de busca incessante pela presença do Senhor. E nós sabemos que sem isso, uma igreja sem oração é uma igreja sem poder. Nós precisamos buscar o poder de Deus mediante a oração, permanecermos nele. Se estivermos no Senhor, permanecendo nele, eu sou a videira, no versículo 5, eu sou a videira, vocês os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como um ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados e lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras, diga minhas palavras, permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. E aqui eu vejo um ato de humildade. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto. Como que nós podemos glorificar ao Pai? Dando muito fruto. E assim serão meus discípulos. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Assim como tenho obedecido aos mandamentos do meu Pai. E em seu amor permaneço. Amém? Existem pelo menos 4 benefícios, né, se nós podemos dizer assim, eu não achei outra palavra mais coerente, vamos dizer, de estar ligados na videira, de permanecer na videira. E eu anotei aqui esses benefícios, se você quiser anotar, mas falou muito ao meu coração. O primeiro é estabilidade, porque nós temos muita facilidade em nos desestabilizar diante de circunstâncias. Nós somos muito estáveis, como seres humanos muito estáveis. Um dia nós estamos lá em cima dando risada, cumprimentando todo mundo, no outro dia nós estamos lá para baixo, com a cara feia, não queremos cumprimentar ninguém. Um dia nós estamos alegres, outro dia nós estamos tristes. Então, a estabilidade ela faz parte da nossa vida, muitas vezes. Mas o primeiro benefício que nós encontramos em permanecer em Deus é a estabilidade. Se nós queremos ser estáveis, precisamos nos relacionar com alguém que seja estável. Agora eu digo para vocês, Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Você conhece alguém mais estável que ele? Ele permanece o mesmo ontem, hoje e para sempre será o mesmo. Ou seja, se nós queremos estabilidade espiritual, uma saúde espiritual para nós precisamos estar firmados em Jesus. Porque ele não muda. Eu e você muitas vezes mudamos de opinião em relação a muitas coisas, mas Deus ele não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E um dos motivos pelos quais pessoas se afastam da presença de Deus é a estabilidade. Pessoas que não conseguem, sabe, firmar um compromisso, firmar uma ideia, uma palavra. Antigamente falava assim, né, que a palavra do homem era o que valia, né? No fio no bigode, não é assim que falava? Hoje em dia a palavra não está valendo muito não, né? Você tem que ir no cartório, né, pastora Adriana? Pessoas para firmar a palavra mesmo, tem que ir no cartório, tem que reconhecer firma, tem que tirar cópia autenticada, tem que assinar, tem que carimbar. E se duvidar ainda tem que levar um advogado para ter uma assinatura do advogado, para aquilo ali valer. Você faz uma venda de um carro, você tem que ir lá no Detran fazer comunicação de venda para você não ter problema. Então, assim, vocês entendem como a nossa palavra, por nós mesmos, não vale nada?
Se não tiver um papel, um documento, nossa palavra não vale muita coisa, não. Mas quando nós estamos firmados, estamos ligados na videira, que é Cristo, eu falo uma coisa aqui que eu tenho falado por muitas vezes, repetidas vezes, que é assim: quanto mais nós andamos com Jesus, mais parecido e mais autêntico com Ele nós nos tornamos. Sabe o que é autenticidade? É o mesmo que. Por exemplo, eu sou a autêntica cópia da minha mãe. Se fizer um exame de DNA, vai constar lá o DNA dela, o meu DNA, e vai comprovar que eu sou uma cópia autêntica da Eliane, do pastor Isaías. E como nós nos tornamos autênticos em alguma coisa? Quando tem a assinatura do autor embaixo. Você tem a marca de Cristo em você? Uma pintura de Picasso, hoje em dia, as pessoas que são entendidas do assunto não precisam nem ver a assinatura. Só de olhar a pintura ele sabe se é autêntico. A pergunta para mim e para você: as pessoas quando olham para mim, olham para você, só de olhar para você, ele vê que você é de Jesus? Só de olhar para você, ele consegue diagnosticar a quem você pertence? Só de ouvir você conversar, será que ele consegue identificar quem é o seu dono? Nós precisamos ter a marca da promessa, a marca de Jesus em nós. E isso só acontece, queridos, estando conectados, permanecendo na videira, estando ligados, crescendo na mesma direção. Permaneçam, permaneçam, permaneçam no meu amor, permaneçam. Se vocês permanecerem, vocês vão dar muitos frutos. E os frutos glorificam o Pai. Os frutos glorificam o Pai. Às vezes nós buscamos tanta maneira de glorificar, de atrair a presença do Pai, e a única coisa que Ele está pedindo: permaneçam em mim. Permaneçam na minha palavra. Se permitam ser limpos pela minha palavra. Se permitam ser podados e tirar os excessos que têm sufocado vocês. Toda planta ela precisa passar por uma poda e uma limpeza para tirar o excesso, para que ela tenha força de florescer. Não adianta eu querer florescer cheia de excessos, cheia de fungos, cheia de mofo. Eu não consigo. Eu preciso passar por uma limpeza. Eu preciso passar por um processo que se chama metanoia, que é a mudança de mentalidade. É a mudança de mentalidade. Salmos 16:8, que quer dizer que Ele está continuamente na minha mente, na minha boca e na minha vida. É exatamente o que Salmos 16:8 fala. Ele está continuamente na minha mente, na minha boca, na minha vida. Ou seja, você caminha na sociedade, as pessoas olham: esse é um cristão. Você abre a sua boca para falar qualquer coisa, ele fala: opa, esse é um cristão. Muitas vezes a gente demonstra quem nós somos em silêncio. O silêncio também é necessário. Muitas vezes, em muitas circunstâncias na vida de um cristão, o silêncio ele é crucial. Ele está continuamente na minha mente, na minha boca e na minha vida. Ou seja, a minha vida demonstra quem eu sou. Quem é o meu dono? Eu tenho a marca de Cristo. Eu sou autêntico. Eu não sou a cópia. Você não é uma cópia. Você é imagem e semelhança de Deus. Você é imagem e semelhança de Deus. Amém? O segundo benefício é a unidade. Fica evidente a unidade entre Cristo e seus discípulos. A relação entre os discípulos e Cristo acompanha a relação existente entre Cristo e Pai. É o que está dizendo aqui, no versículo 9. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como eu tenho obedecido aos mandamentos do meu Pai. Então, a unidade
Significa uma relação super estreita entre Cristo e o Pai, entre Jesus e os discípulos. E existe uma diferença entre unidade e união. A união é assim, ó, se eu colocar nesse copo de água, metade de água e metade de óleo, vocês sabem que os dois elementos estão aqui dentro, mas eles não se misturam. Você consegue ver de longe aonde é a água e aonde é o óleo. Agora, se eu colocar nessa mesma proporção vinagre, você não vai saber distinguir o que é água e é vinagre. Existe uma unidade e união. A união é quando os dois estão no mesmo ambiente e unidade é quando estão misturados. Se eu colocar um suco de uva aqui dentro, mais fácil de expressar. Um suco de uva. Ele se mistura com a água e você não consegue ver a diferença entre um e outro. Porque existe uma unidade e não a união. Então, estar no mesmo espaço não significa que nós estamos em unidade. Estamos em união. Agora, a unidade é quando nós pensamos a mesma coisa. Quando nós buscamos a mesma coisa. Quando nós falamos a mesma coisa. Quando nós expressamos a mesma coisa. Atos 2 expressa muito bem isso. Estavam todos ali reunidos, com o mesmo pensamento, com o mesmo objetivo. O objetivo deles era buscar a presença do Senhor, era buscar algo mais intenso em Deus, porque eles criam, e a palavra do Senhor, ela é fiel e verdadeira, e acontece aquele mover tão maravilhoso em Atos 2. A permanência é um terceiro benefício que eu anotei aqui, que é o verbo principal aqui da palavra de João 15. No texto de João 15, Jesus enfatiza o estar e o permanecer. O nosso compromisso não deve ser provisório ou ocasional, mas contínuo e irrevogável. A perseverança é imprescindível para que possamos produzir frutos, pois este depende de tempo, o período necessário para o crescimento do ramo. Não adianta nós acharmos que, permanecendo em Deus, por um período curto de tempo, nós vamos conseguir produzir a mesma quantidade de frutos necessária que o Pai requer de nós. O produzir frutos, ele requer tempo, ele requer um cuidado, ele requer uma perseverança. Perseverança. E eu tenho um exemplo muito real para passar para vocês, que lá na minha casa, a minha mãe, alguns anos atrás, ela chupou uma mexerica, e ela jogou umas sementinhas na terra. Depois de alguns meses, ela percebeu que tinha um brotinho. Daí ela arrancou a folhinha, ela cheirou, mexerica, foi a sementinha que eu joguei. E daquele brotinho, ela pegou, cuidou dele, esperou ele crescer um pouquinho, e daí ela transportou ele para um outro lugar maior. Isso faz quantos anos, mãe? Lembra? 4 anos? 4 a 5 anos. E eu falo para vocês que o ano passado, essa árvore de mexerica, ela produziu frutos, mas foram poucos e não foram tão bons. E esse ano, todo mundo que vai lá em casa coloca a mão na mexeriqueira e aprecia um fruto de lá, porque ela carregou de mexerica. E está bem docinha e está madurando mais, só que precisou de um tempo de perseverança. Se a minha mãe simplesmente tivesse arrancado aquele brotinho e jogado fora ou do lado, ele ia secar, ele ia morrer, não ia produzir fruto, mas ela foi perseverante, nós vamos plantar e vamos cuidar. E hoje ela é uma árvore de, sei lá, uns 5 metros de altura e que está carregado de frutos. Por quê? Existiu o processo de espera, de perseverar. Não adianta só permanecer, querido. Você tem que permanecer, mas você tem que perseverar, você tem que esperar o tempo certo. O tempo propício e apropriado para que o ramo ele produza frutos. E o interessante é assim, que o fruto não ficou condicionado só para minha mãe. Através da atitude dela de perseverança, de cuidado, todos à sua volta estão se deliciando dos frutos. Todos foram impactados. O que eu quero dizer com isso? Você vai produzir frutos em Cristo, mas esses frutos não vão estar condicionados somente a você, a sua casa, a sua família, ao seu filho. Esses frutos vão atender a uma multidão de pessoas. Deus quer usar a tua vida para atingir uma multidão de pessoas.
Deus quer usar você para que pessoas que hoje não têm nenhuma esperança, não têm nenhuma perspectiva de vida, não têm sonhos, pessoas que não sonham mais. E eles vão ver a tua árvore carregada, o teu galho carregado de frutos. E ele vai chegar assim: eu posso pegar esse fruto? Eu posso participar? Eu posso comer também? Daí você fala: querido, isso aqui não é meu, quem produziu foi Jesus. Foi o Espírito Santo através de mim que produziu. Coma. Nós não podemos ser egoístas em achar que aquilo que nós produzimos em Deus deve ser só nosso. Pelo contrário, para glorificar o Pai, tudo aquilo que eu e você produzimos nele, como fruto, vai e deve atingir pessoas. Deve atingir pessoas. O terceiro benefício é a limpeza. A nossa relação entre discípulo e Cristo, né, a palavra de Deus, tem um papel fundamental. Nós vamos observar nos termos mandamento e palavra. Através dela o ramo é limpo. Quem despreza as sagradas escrituras acaba cultivando pragas pecaminosas em sua vida. Jesus diz que o Pai limpa os ramos produtivos para que produzam mais. Nota-se a necessidade de limpeza na vida do cristão para tratar com os nossos erros, com o nosso pecado, com as nossas imperfeições. A limpeza se dá por meio da poda, que consiste num processo de retirada de tudo aquilo que está desviando a seiva. A seiva é o Espírito Santo de Deus. A videira. É interessante que às vezes nós caímos no erro de achar que só de estarmos aqui cultuando, sem ter uma conexão e termos uma intimidade com o Espírito Santo, nós vamos chegar a algum lugar. O Espírito Santo nada mais é, nessa representação aqui, a seiva que nutre toda a árvore, todos os galhos. Então a limpeza, ela tem exatamente esse papel principal. Porque olha que interessante, ele não está falando que ele limpa e corta o galho que não está dando fruto. Ele limpa, ele poda aquele que está dando fruto para que produza mais. Sabe o que significa? Que na nossa caminhada cristã, né, na nossa caminhada com Cristo, a poda, ela é algo necessário e progressivo. O galho ele não é podado uma vez. O galho é podado todas as vezes que existe excesso nele. Todas as vezes que o vinhateiro olha lá que o galho está cheio de fungos, está cheio de impurezas, está com excesso de folhas, ele vai e corta. No outro ano ele vai, se o galho tiver com o mesmo processo, ele vai e corta. Porque ele percebe que quando ele faz isso, esse ramo ele produz mais fruto. Ou seja, a poda na minha e na tua vida ela é progressiva, ela vai existir, ela precisa existir. Então, se você está sendo podado, querido, não se espante, não se desespere. Essa poda é para que você que está produzindo fruto, produza mais frutos, e mais frutos, e mais frutos, e mais frutos. O quarto benefício é a frutificação. A produção da videira é sempre plural, como eu falei para vocês antes. A videira não dá uma uva, você não vê um cacho de uva com uma bolinha de uva, você vê várias uvas. O ramo não produz apenas um fruto. Da mesma forma, o cristão não pode produzir apenas um traço do caráter de Cristo. O que o mestre esperava de seus discípulos? De acordo com o texto, ele esperava que eles aguardassem os mandamentos, fossem obedientes e se amassem, e permanecessem assim até o fim. Jesus queria que seus seguidores se parecessem com ele, pois se ele é esse é o propósito do discipulado. O fruto pode ser compreendido como uma manifestação do caráter de Cristo em nós, vivendo como ele viveu. Amém? Algumas pessoas vão falar assim, nós vemos na passagem bíblica, onde questionaram, falaram assim, mas Jesus, em teu nome nós expulsamos demônio, em teu nome nós fizemos milagres, fizemos tantos atos maravilhosos, mas não é desse tipo de fruto que Jesus está falando. Aí o que a palavra diz? Falou assim, vocês fizeram muitas coisas em meu nome, mas vocês cometeram iniquidade, apartai-vos de mim que eu não vos conheço. Esse fruto aqui que Jesus está falando é o de Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria,
paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. É o fruto do Espírito. O fruto do Espírito são qualidades que vemos em Jesus. Então, automaticamente, nós somos moldados ao caráter de Cristo. A manifestação do caráter de Cristo em nós, vivendo como Ele viveu. Isso acontece a partir do momento que eu permaneço, que eu persevero, que eu confio na palavra de Deus, acima de todas as coisas. Resumindo, queridos, tudo isso que Deus colocou no meu coração, como eu disse no início, Ele só pediu para passar para vocês, igreja, para nós permanecermos. Permanecermos. Do ano de 2019, 2020 para cá, nós temos passado por momentos muito difíceis. Muito difíceis. E se estamos aqui é porque a graça de Deus nos alcançou, porque nós perseveramos e porque nós vamos permanecer até o fim. Independente de qualquer circunstância, independente da situação, favorável ou não, com pandemia ou sem pandemia, independente do que for, nós vamos permanecer. Enquanto o Senhor Jesus estiver falando assim, ó, continue, continue, continue. Enquanto Ele não vier buscar a sua igreja, você vai continuar, você vai permanecer, você vai dar frutos. Você vai passar pela poda, mas você vai dar mais frutos. Deus vai te levantar do monturo, Deus vai tirar do chão, da lama, e Deus vai te amarrar num galho mais forte, vai falar assim, ó, se apoie nele, se apoie nela, mas não fique caído. Deus não fala com o homem caído, Ele fala assim, põe-te em pé e eu falarei contigo. Nós precisamos muitas vezes, o pastor Douglas sempre fala isso, que Deus Ele não está vendo aquilo que você fez e pelo qual você caiu, mas Ele está esperando uma atitude de nós levantarmos e prosseguirmos. Porque a Bíblia diz assim que aquele que comete pecado, aquele que confessar os seus pecados a Deus, Ele é misericordioso para perdoar. Mas a pergunta de Jesus é assim, tá, você caiu, você pecou, você está sujo, está todo lambuzado, e eu estou aqui diante de você, e você vai continuar caído? Levanta, 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 permaneça em mim, continue. É isso que importa. É nós termos a atitude de levantar e continuar. A nossa caminhada, ela é degrau a degrau. Nós vamos nos aperfeiçoando. Deus não quer que nós continuemos no pecado, mas também nós entendemos que Ele não vai vir buscar um povo totalmente perfeito. Ele sabe que nós temos defeito. Mas Ele quer um povo que está se esforçando para fugir do pecado. Um povo que está se esforçando para limpar. Uma coisa que eu aprendi com uma pastora e eu levo para a minha vida é assim: santo não é aquele que nunca se suja, mas santo é aquele que sempre se limpa. Se você está se sentindo suja ou suja, se limpe hoje pela palavra. Permita que a palavra de Deus faça essa limpeza, essa poda. Porque santo não é aquele que nunca se suja. Muitas vezes nós nos sujamos. Muitas vezes nós cometemos erros. Muitas vezes nós desviamos o alvo. Mas quando nós percebemos, não, eu vou me limpar. Essa sujeira não faz parte de mim. Eu não gosto de estar sujo. Eu não me acostumo com isso. Ele soltou uma palavra torpe, um palavrão. Não. Bate na boca, isso não é de mim. Isso não é característica minha. Isso é o diabo. Sabe, mentiu, mas ao mesmo tempo você vai e se arrepende. Pelo amor de Deus, me perdoa, eu menti. Eu não consigo viver na mentira. Você se sujou, mas você automaticamente se limpou. Eu caí no laço da prostituição, mas ao mesmo tempo, Senhor, me perdoe. Davi, quando ele teve aquela queda com Betseba, e Deus clareou os olhos dele, usou pessoas, profetas, para trazer ele à realidade. Ao mesmo tempo, ele se arrependeu. Ao mesmo tempo, ele se prostrou em terra e pediu perdão para Deus. E ele continuava, e ele continuava, e ele continuava. E o interessante é que mesmo diante das quedas de Davi, Deus ainda fala que ele era o homem segundo o seu coração.
Sabe por quê? Porque o primeiro ato é se arrepender. Muitas pessoas às vezes vêm diante de Deus, eles se ajoelham, choram, mas dentro do coração não se arrepende. Não, tudo bem, eu vou pedir perdão para o meu irmão ali, porque o pastor está pedindo, o discipulador está pedindo, que isso criou uma confusão enorme, mas dentro do meu coração eu sei que eu não errei, mas eu vou pedir perdão da boca para fora, eu sei que eu não errei. Isso não é um arrependimento, porque o arrependimento ele é seguido de mudança de atitude, amém? A palavra principal é permaneçam, 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 permaneçam em mim, permaneçam na minha palavra, se limpem, permitam a minha poda, produzam frutos, se moldem ao caráter de Cristo, se moldem ao caráter de Cristo, aleluia. O fruto do Espírito, que as qualidades que nós vemos em Jesus, as pessoas possam ver em nós também. Que as qualidades que as pessoas viam em Jesus, elas possam ver nós reproduzindo na vida de outras pessoas. O amor, a bondade, aleluia. A mansidão, o domínio próprio. A palavra já diz, dominar a mim mesmo é ter o domínio próprio. Amém? Eu não sei o que você tem pedido para Deus, o que você tem buscado no seu tempo a sós com Ele. No momento de desespero, você às vezes perdeu a direção, perdeu o rumo. Por algum motivo você foi um galho que mudou de direção e ao mudar de direção você caiu no chão. E você não está tendo força para se levantar. E quando o inimigo das nossas almas, ele percebe que nós estamos caídos, ele vem com toda a sujeira e joga em cima de nós, todo o jugo, todo o peso. A ponto de nós nos olharmos no espelho e falar assim, para mim não tem jeito. Para mim não tem volta. Eu não tenho mais esperança. Esse é o papel do diabo. Ele vem para roubar, matar e destruir. Ele rouba os seus sonhos, a sua esperança. Ele quer matar o teu espírito para depois matar o teu corpo físico. E ele quer destruir toda e qualquer esperança de um dia você estar junto com o Pai. Esse é o papel principal. Nós sabemos disso, porque Deus não nos deixa enganado. A palavra de Deus é o manual de fé, ela nos mostra o caminho. Nós vamos nos afastar de tudo isso. Fugir da aparência do mal. Amém? E Deus tem tocado muito fortemente no meu coração sobre essa busca que muitas vezes nós deixamos de lado. A gente está tão atarefado de tantas coisas que o que mais importa, que é buscar a presença, a comunhão, a intimidade com Deus, com o Espírito Santo, fica de lado. Mas Deus está chamando a mim, chamando você nesta noite. Você que porventura se afastou dos caminhos do Senhor, por um motivo ou outro. Você que não teve forças de continuar na direção dos galhos, dos ramos. Você que por um momento se pensou em se desconectar da videira. Jesus está dando essa chance nessa noite para que você tenha um encontro real e verdadeiro com Ele. Para que você possa se reconciliar com o Senhor. Você possa voltar ao projeto inicial. Que é nós estarmos em comunhão com Deus. Nós vivemos em comunhão com o Pai, glorificando, adorando e sendo participante das bênçãos que Ele dispensou para nós, aqui na terra. Nós sabemos que a nossa vida não acaba aqui, é muito passageiro, nós estamos aqui como estrangeiros. Mas Deus nos dá total condição de vivermos uma vida feliz, uma vida saudável, uma vida de perspectivas aqui na terra.